Olá, bom dia. Bom dia, Iago. O Alisson, sejam bem-vindos. Bom dia. Oi, Paulo, bom dia. E aí, Duda? Tudo bem? Tudo bom? E você? Eu tô bem. Pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a esta live. Hoje nós vamos falar sobre diversos assuntos, dentre eles autocuidado, ansiedade, bem-estar, qualidade de vida. Então, vamos trazer bastante informação para hoje. Eu quero pedir um favor para vocês. Se vocês conhecerem alguém que precise assistir essa live, né, para, quem sabe, aí, adquirir mais conhecimento para cuidar de si e também cuidar do outro, né? As informações que a gente recebe também, de alguma forma, serve para alguma pessoa que esteja precisando. Então, já encaminha, tem um aviãozinho aqui do lado, embaixo, encaminha para alguém essa live. Fique conosco, vamos conversar aqui sobre diversos assuntos, como falei. Eu vou me apresentar, eu sou Duda Noleto, eu sou psicóloga, voluntária do projeto Psicólogos de Plantão e também uma das pessoas que fundaram esse projeto, dia 7 de julho de 2019. O projeto vai comemorar um ano de projeto, para nossa E... alegria. O Paulo faz parte dos psicólogos que fundaram o projeto. Nós fomos um grupo de 8 psicólogos que fundamos ele ano passado. Hoje o projeto já tem mais de 50 profissionais aí trabalhando conosco, um trabalho voluntário. E antes de passar a palavra para o Paulo, eu gostaria só de falar um pouquinho aqui para vocês como que funciona. Aproveitar, né, que o pessoal está aqui na live para falar Ótimo. sobre. No finalzinho a gente fala novamente. O projeto Psicólogos de Plantão, ele oferece diversas ações, dentre elas nós fazemos oficinas, palestras, várias ações presencial. No entanto, paramos por conta da pandemia, mas pretendemos voltar. E realizamos também atendimento voluntário online, né? Presencial também, só que por hora, está como eu falei, estamos parados. E esse trabalho é voluntário, esse trabalho que nós fazemos. No finalzinho eu explico melhor sobre o que é plantão psicológico, o que é psicoterapia. Eu acho válido a gente deixar aqui essa informação e qual o público de atendimento o público que a gente atende. Paulo, eu vou te passar a palavra para você se apresentar e fique à vontade. Bom dia, Duda, bom dia para todo mundo que está aí vendo a gente. Eu me chamo Paulo Natanael, né? Sou formado em psicologia também pelo Centro Universitário Santo Agostinho, né? E atuo na área clínica, dentro da perspectiva da terapia cognitivo-comportamental. Sou pós-graduando em suicidologia, né? Juntamente com a Duda também, a gente estuda junto, a gente faz essa pós junto. E como ela falou, sou um dos fundadores, da equipe de fundadores do projeto, né, dos psicólogos de plantão. Vamos fazer um ano aí, dia 7. E estou muito feliz de estar fazendo aqui a live com a Duda. Embora a gente seja do mesmo projeto, acho que é a primeira live que a gente está fazendo, né, Duda? Sim, exatamente, a primeira vez. Aqui eu já fiz algumas, mas juntos é a primeira live que nós estamos fazendo. Uhum. Bom, acredito que a gente já pode iniciar, já tem bastante gente aqui, 17 17 pessoas. pessoas. Uhum. Essas 17 pessoas que estão aqui conosco, 16 agora, podem, né, imagine aí que cada uma vai adquirir informações e que cada uma passe essas informações para outras pessoas. Então, dobrando esse número, então será um número bem maior de vidas que vão ser transformadas, de pessoas que vão ser informadas também. Uma vez que, Paulo, já entrando aqui no tema, o Uhum. Brasil é o país que está no ranking, aí, no topo do mundo, como o país mais ansioso do mundo. No caso da depressão, é o quinto país mais depressivo do mundo. E na América é o segundo país mais depressivo do mundo. E aí a gente fica pensando, e aí a gente para pensar. Mas o Brasil não é um país festivo, alegre, um país caloroso, um país que deveria estar, né, considerando aí a alegria do povo brasileiro, que é um povo que não desiste, é um povo que é guerreiro.
não deveria estar bem de saúde? E aí a gente às vezes faz esse questionamento e fica às vezes sem entender o porquê. E a gente vai tentar explicar um pouquinho para vocês o porquê de ser um país aí mais ansioso do mundo, né? Porque imagina só, a gente está num ranking desse e é assustador olhando aí para a cultura do país, né, Paulo? E, e assim, algumas informações que nós conseguimos é que, primeiramente, que o Brasil é um país que não cuida tanto assim da saúde, né? O povo brasileiro não cuida tanto assim da saúde por diversos motivos, né? Claro que a gente não está aqui para trazer julgamentos, mas sim informações construtivas para que vocês entendam também o porquê. O Brasil é um país também que não cuida muito da educação, né? A gente sabe o quanto que as diferenças de classe elas são grandes, né, que existem aqui no nosso país. E uma das explicações para isso é que nós não cuidamos da saúde, tanto física como emocional, né? Tem algumas questões, primeiramente, que tem uma informação, né, que imagine aquela pessoa que trabalha, né, 8 horas por dia, às vezes até mais, né, e precise pegar a condução, ônibus, transporte público, geralmente moram em uma outra zona, né, então geralmente pegam aí 1 hora para ir, 1 hora para voltar, ou 2 horas para ir, 2 horas para voltar, e ainda tem a dupla jornada, aquelas pessoas quando chegam em casa, ainda tem os filhos para cuidar, casa para dar conta. Então, realmente não sobra tempo para cuidar da saúde, né? Como se não sobrasse tempo para essas pessoas. Só que em contrapartida a isso, existem as pessoas que possuem o tempo, no entanto, não cuidam da saúde, né, Paulo? Exatamente, é exatamente como você falou, né? Tem todos esses fatores. O Brasil, ele é um país que ele negligencia muitas questões, né? Educação, na política, a gente vê essa crise aí generalizada, né? Trazendo essa visão mesmo, acho que não seria uma visão pessimista, mas uma visão realista, Sim, exato. né? E a saúde não é diferente, né, nesse caso. E aí entra nisso também essa questão, né, dessa dupla jornada de trabalho, essa rotina estressante que muitas vezes faz com que as pessoas não se atentem para aquilo que elas podem estar incluindo de mais simples, né? E aí no decorrer da live a gente vai trazer mais algumas questões, algumas estratégias que a gente pode estar colocando na nossa rotina para que a gente possa estar cuidando um pouquinho melhor aí dessa saúde mental, dessa saúde física, que a gente também não pode ter uma visão fragmentada do ser humano, né? A gente aprende que o ser humano ele é biopsicossocial e espiritual, né? Ele é bio porque ele tem uma esfera biológica, fisiológica. Ele é psico porque existe uma esfera psicológica, mental, né? Social porque nós mantemos relações sociais, somos seres sociais. E espirituais também porque mais recentemente a ciência tem incorporado aí também a questão da importância da espiritualidade na saúde mental. E, enfim, é importante que a gente veja realmente o ser humano nessa esfera bem mais ampla aí, né? Sim. Eu vou fazer um questionamento aqui para o pessoal que está na live. Vocês podem responder com sim ou não, né? Ou ok. Respondam aí se vocês sabem qual o conceito de qualidade de vida. Se alguém chegasse para você e perguntasse, ei, você sabe qual o conceito de qualidade de vida? Né? O que é qualidade de vida? Respondam aí se vocês sabem, se vocês saberiam dizer o que é um conceito, ou melhor dizendo, qual o conceito de qualidade de vida. E o outro questionamento é se você tem dedicado um tempo para si mesmo. Né? A gente sabe, claro, da correria, de tudo que precisamos dar conta, precisamos, mas não temos que, né? É bem importante que a gente tenha isso claro para que a gente não se cobre muito, né? Então, precisar fazer algo é importante, claro, tanto no ambiente de trabalho, para si, tudo. Mas quando passa para uma questão de ter que fazer, a cobrança ela não traz boas motivações, pelo contrário, ela desmotiva. Né? E aí você acaba deixando de fazer,
Porque junto a isso vem o perfeccionismo, vem a procrastinação, e aí você começa a duvidar de si. Então, é bem importante ter isso claro também em mente. E aí, pessoal, vocês saberiam dizer? Deixa eu ver se alguém respondeu ainda não. Bom, mas aí eu já vou compartilhando com vocês que qualidade de vida, né? O que é qualidade de vida? É a percepção que a pessoa tem de sua posição na vida, né? A posição que você tem na vida. Levando em consideração aí algumas questões que o Paulo já até comentou aqui, que é a espiritualidade, a alimentação. E aí a gente vai trazer também a diferença entre atividade física e exercício físico. As relações que vocês têm tido são saudáveis? Outras qualidades de sono existe? Vocês têm se hidratado? E aí, quando eu falo de hidratação, é água. Se vocês têm bebido água suficiente aí para se hidratar. E uma outra questão bem importante, gente, é sobre... Vamos começar falando aqui da alimentação. Deixando bem claro que nós não criamos receitas aí de alimentação, essas coisas, que é um trabalho do Nutri, mas é bem importante que a gente traga aqui a importância da alimentação para a qualidade de vida e saúde mental também. A gente sabe que até mesmo ansiedade, depressão, tem alguns alimentos que é importante você incluir para que você tenha um bom tratamento aí nesses dois e outros também, não somente esses. E aí eu trouxe aqui alguns pontos, como por exemplo, cuidar da alimentação, não necessariamente você precisa ter o super cuidado, ir atrás de um nutricionista. É importante, tá, gente? Mas às vezes você não está podendo, por exemplo, investir, digamos assim, é uma coisa que você precisa se preparar um pouquinho. Mas tem algumas coisas que vocês podem fazer para melhorar a saúde, né? A alimentação, como reduzir o sal, reduzir o açúcar, né, Paulo? Reduzir óleos, né? Gorduras, na verdade. A gente vê muito, Isso, pode falar. né, as pessoas, a gente vê muito aquele discurso, eu não tenho dinheiro para ser saudável, né? Porque geralmente as coisas que são fit aí são realmente mais caras, né? Mas é importante a gente alertar para isso que a Duda está falando, né? Às vezes são coisas simples, né? Às vezes, para ter uma alimentação saudável, você não precisa, de repente, comprar algo especial, diferente, digamos assim. Mas você pode começar reduzindo aquilo que não é legal, né? Então, como a Duda bem trouxe, reduzindo o sal, reduzindo o açúcar, reduzindo a gordura. Ficar atento para esses fast foods também, que às vezes a gente acaba consumindo muito isso e a gente sabe que isso não faz bem. Então, a gente pode começar, ao invés de no adquirir produtos, né, a gente pode começar no reduzir aquilo que não é legal. Eu acho que, claro, para começo, acho que seria bacana dentro das possibilidades de cada um. Exato. São coisas acessíveis, né? Você pode fazer algo que está bem, que está ao seu alcance, ali próximo. Comidas industrializadas, né? Outro dia eu lembrei aqui de um exemplo, rapidamente, veio aqui em mente. Eu fui na vendinha do lado para comprar, estava querendo comer feijão preto, aquele feijão, né, preto. E aí quando cheguei não tinha, né, o feijão para comprar, para eu poder comprar, mas tinha aqueles enlatados, né, que já vem pronto. E aí a moça me ofereceu, eu fiquei pensando, né? A gente precisa, eu falo tanto disso, eu falei, não, acho que eu posso deixar para comer depois, para evitar mesmo, é bem importante a gente começar a evitar. A gente não vai parar completamente, né? Mas aí, se você pode evitar, evite, porque a gente é aquilo que a gente come, aquilo que a gente nutre nos nossos pensamentos. Nós somos aquilo que lemos. Então, é bem importante ficar atento a tudo isso. Em relação às escolhas de vocês, né? Como que vocês estão em relação às escolhas, no que diz respeito tanto às relações, né? O que vocês têm lido, o que vocês têm colocado na vida diária de vocês. Outra coisa bem importante, rede social, né? O que vocês têm olhado, assistido, curtido, comentado, compartilhado. Isso também é bem importante para a qualidade de vida. Por quê? Se você acompanha pessoas na rede social e de repente você se compara com ela no sentido, é uma pessoa que tem
que olhando para a sua realidade, parece assim que a vida da pessoa é perfeita, né? E aí você vai olhar, a pessoa não tem nada a ver com você, os ideais não são parecidos com o seu, as virtudes, né, Paulo? Então é uma coisa bem importante para a qualidade de vida, você fazer um filtro na rede social, você seguir aquelas pessoas que, que têm qualidades, virtudes, que estão colocando coisas lá que tem a ver com você. Então isso é bem importante também. Tem alguma coisa que você queira compartilhar sobre isso? Só chamar atenção para isso que você falou, e eu lembrei que numa live que eu fiz há uns dias atrás sobre autocuidado, a gente vai falar também sobre autocuidado, então acho que a gente já pode até vou pegar esse teu gancho aí. E aí, uma das coisas que eu falei foram 3 coisas que também é importante para o autocuidado. E uma desses 3 fatores era realmente as suas entradas, né? O que está entrando na sua mente, o que você está permitindo entrar na sua mente. Quais são os pensamentos, quais são as pessoas, né? Tu falou de relações sociais, então quais são as pessoas que você tem permitido entrar na sua vida, né? Então, uma das formas é realmente perceber essas entradas. O que está entrando? De que eu estou me alimentando? A gente fala, você é o que você come, né? E aí você é o que você alimenta também a sua mente, como você bem falou. Eu acho isso muito importante para a gente realmente ter esse cuidado de não estar consumindo tudo. Claro, falando tanto de alimentação, né? Mas também desses pensamentos. Às vezes a gente consome muitos pensamentos. A gente alimenta a nossa mente com muitos pensamentos disfuncionais, né? Trazendo aí a perspectiva aí da TCC, mas pensamentos negativos, pensamentos ruins que afetam o nosso estado emocional. O segundo fator seria as nossas saídas. O que tem saído da gente? O que a gente tem falado? Né? Como é que a gente tem se comportado? Será que as nossas atitudes estão trazendo benefícios ou malefícios? Então, é sempre importante também a gente estar atento a isso, ao que está entrando, ao que está saindo. E o terceiro ponto, posso até falar depois, é em relação à gratidão, né, que é também uma forma de a gente estar procurando ter realmente essa qualidade de vida, de você ser grato pelas coisas que acontecem na sua vida. Mas aí a gente pode falar mais para frente. Exatamente. E já entrando aqui em aspectos que você pode, atitudes, na verdade, que você pode ter para obter uma qualidade de vida, já vou falar aqui sobre o lazer, né? Ontem a gente comentando sobre isso, muitas vezes a gente acredita que lazer é só ir para festa, é só ir para um restaurante, é beber, é dançar. E não, o lazer ele é muito singular, né? Muitas das vezes alguém curte esse lado, né? Esse ponto, por exemplo, fazendo uma trilha, andando de bicicleta, sentar para tomar um chá ou sei lá, um suco, alguma coisa assim com os amigos. Então, o lazer, ele é preciso a gente desconstruir algumas perspectivas que são colocadas para nós, né? Como se o lazer você precisasse ir para um show, você tem que estar lá. E às vezes não é isso. Às vezes você parar para fazer uma leitura, parar para assistir uma série, como por exemplo ontem, eu tirei a minha noite para maratonar uma série. Então eu vou assistir. Comecei a assistir às 6 horas da tarde, terminei 1 hora da manhã, mas era o meu momento de lazer. Então, passei Fui a falar com a Duda. Fui falar com a Duda estava assistindo série, ou seja, ela estava indisponível para assuntos. Eu vou assistir minha série, então depois eu volto aqui. Então é bem Importante. importante, né? O lazer tá muito além daquilo que a gente pensa. Outro ponto que eu vou colocar aqui, que foi até uma pergunta que eu recebi lá no meu Instagram, que é sobre uma pessoa que falou como que eu vou superar um relacionamento se eu não tenho para onde ir, se eu não tenho festa, se eu não tenho como sair com meus amigos. O quanto que às vezes a gente é levado por questões que às vezes são colocadas pra gente, a gente acredita que para você superar um relacionamento você tem que sair, tem que curtir, tem que beber, tem que fazer tudo fora de si, né? E às vezes não, às vezes é aproveitar o momento, aproveita para ficar mais recluso, para compreender melhor o que aconteceu, para avaliar a situação, para cuidar de si de outras maneiras. E que isso não impede que você tenha contato com os amigos, com a sua rede de apoio, né? Com as pessoas que você ama.
que a sua vida não parou ali, mas para ela seguir em frente não significa dizer que você precisa estar em uma casa de show ou com outras pessoas, no sentido de se relacionar com outras pessoas para seguir em frente. Então, a resposta está dentro de si, né? Muitas das vezes você precisa olhar para se conhecer, para saber do que você gosta, quem é você, para não se deixar ser levado até mesmo por gostos de outras pessoas, por maneiras de enfrentamento de outras pessoas. Às vezes, para o Paulo, para ele consegue lidar melhor com uma situação difícil, ficando um pouquinho mais na dele, refletindo um pouco mais, escutando uma música. Talvez eu consiga conversando com alguém. E tá tudo bem, né? A gente precisa aceitar isso. A gente precisa se aproximar daquilo que faz sentido para nós. E parar de seguir tanto o que o outro acha que é importante, né? Né, Paulo? Isso também é uma forma de ter qualidade de vida, né? E Sim, aí, só voltando nesse ponto que você falou do lazer, né? O lazer realmente não é só viagens, festas, enfim. Se a gente for trazer uma perspectiva agora, do contexto de pandemia que a gente está vivendo, então se a gente achar que lazer é só viajar, é só ir para festa, a gente não está podendo ter lazer de forma alguma, né? E não é verdade. Existe o lazer mesmo dentro de casa, né? Lazer caseiro, não sei se existe a nomenclatura, mas enfim, estou criando aqui. existe agora. Existe agora. Que é realmente você estar procurando essas atividades que são prazerosas para você, que você pode estar fazendo mesmo dentro de casa. E a Duda já trouxe muitas estratégias aí, né? A questão do livro, de fazer leituras, claro. Leituras que façam sentido para você. Sim, Tudo que a gente fala aqui de estratégias é algo realmente que que pode fazer sentido para você. Não necessariamente uma leitura vai fazer sentido para todo mundo, sim, né? Mas é importante você ter até esse nível de autoconhecimento, realmente de se conhecer, para saber o que vai te fazer bem naquele momento. É assistir uma série? E qual série? É assistir um filme? E que filme também? A gente tem que ficar muito atento a isso também, em relação a filmes. Eu estava refletindo um pouco mais criticamente em relação a essa questão dos filmes, porque, assim, às vezes você está mal, e aí você não escolhe bem o filme, você escolhe um filme que vai despertar emoções ruins, que vai fazer com que você se sinta mais mal ainda. A gente tem que estar atento a isso também. Importante a gente estar buscando coisas que nos fortaleçam, né? Que nos façam desenvolver emoções positivas. Né? Eu trago já uma perspectiva lá da psicologia positiva, né? De você estar criando esses momentos de emoções positivas. Eu acho que isso é importante também, né? Porque a gente sabe que filme, música desperta emoções. Claro, às vezes é bom você deixar fluir essas emoções e, enfim, às vezes a gente está na bad, a gente está muito mal e a gente quer realmente chorar, então é importante realmente ter aquele momento, né? Eu gosto muito de dizer, aproveite aquele momento, viva a, a dor daquele momento, mas depois, né, ressignifique, depois. A grande questão está no dia seguinte ou no momento seguinte. O que você faz depois, né? exato. A Beatriz colocou aqui, né, ressignificando esse momento, descobrindo o que pode me fazer bem, uma música, um livro, uma boa conversa, rir, né, exatamente. Aí a gente coloca a importância também dos relacionamentos sociais, que a Duda já falou, né, de você estar realmente desenvolvendo essa boa conversa com alguém, procurando alguém para conversar, para rir, né. Inclusive, os estudos de... Peraí que aconteceu um negocinho aqui. Pronto. Os estudos sobre felicidade, né, as pesquisas sobre felicidade, falam da importância de você rir até mesmo sozinho. Mesmo que você não esteja alegre, mas você sorrir, o cérebro entende que você está alegre. E aí, consequentemente, o cérebro vai produzindo neurotransmissores da felicidade, da alegria. Então, aquela sensação de bem-estar acaba reverberando aí no seu corpo. Eu acho muito bacana isso. Exato. E uma outra, pronto, você falou de felicidade, eu já vou entrar aqui em um outro aspecto, né? Que é a felicidade plena e ali não existe, sabe? Essa felicidade que a gente, de alguma forma, em algum momento da vida, acreditou Sim. que ela existia, que ela existe, né? Eu mesma, não vou mentir, que em algum momento da minha vida eu pensei, vai chegar um momento que eu vou ser só feliz. Coitada, Importante né? a gente desmistificar isso, né? Se passa. Iludida. Ainda bem que eu desconstruí essa percepção, porque o que existe são momentos de felicidade.
né? E aí, como o Drauzio Varela, eu trouxe até uma fala dele bem importante, que ele fala Uhum. sobre a infância, né? Que na infância, por que que a gente quer tanto voltar para a infância? Ah, se eu pudesse, não tinha preocupação de nada na vida, só de brincar. Porque na infância, a felicidade, para algumas, nem para todos, porque a gente não pode generalizar, uma vez que muitas crianças começam a enfrentar a vida muito cedo, começam essa responsabilidade muito cedo. Mas assim, né, existem muitos trazendo mais para esses casos, que na infância ele fala que a felicidade ela é permanente, ela é plena, né? Então, nessa fase, a gente não tem preocupações, a gente só se preocupa em brincar, em estar com os amigos, mas aí, quando, né, a gente vai amadurecendo, no sentido de ganhando idade, e a gente vai observando que vai aos pouquinhos saindo desse lugar, entendendo que a felicidade ela não é plena, não é permanente, né? Então, é aquela música da Vilela, que agora eu esqueci o nome dela, o primeiro nome, né? Que a felicidade está no caminho. E depois eu entendi que quando ela fala de caminho, é nos momentos ali. Não vou ser feliz quando a minha formatura chegar. Eu não vou ser feliz quando o casamento que alguém pode ser que deseje, ou os filhos. Não, é você ir aproveitando o dia a dia. É um dia de cada vez. Quais os momentos que eu estou feliz aqui? Então, não podemos como ele diz assim, não podemos viver a vida toda em busca de uma felicidade plena, porque enquanto isso nós estamos perdendo os momentos de felicidade. Então, isso faz muito sentido, é muito importante que a gente comece a desconstruir isso, até mesmo para a nossa qualidade de vida ser melhor do que a que a gente, né, vivencia enquanto acredita nessas perspectivas, né, Paulo? Importante você falar isso, porque aí a gente questiona, né? Bom, então ter qualidade de vida é ser feliz o tempo todo, né? Ter felicidade plena. E aí você bem respondeu, não. Né? É importante. Por que que a gente sabe o que é felicidade? Porque a gente sabe o que é tristeza também. Né? Então, se de repente a gente fosse feliz o tempo todo, a gente não saberia qual é o valor disso. Por que que a gente sabe o valor de estar feliz? Porque a gente sabe a dor de estar triste. Né? Então, existem essas comparações aí. Me fugiu agora o que eu ia falar aqui. Pode prosseguir, se eu me lembrar, eu falo. Pronto. E aí eu já trago outras questões aqui, que é sobre a importância da frustração, né? Nesse caminho. A gente vai se frustrar, sim, e tá tudo bem. E se a gente parar para pensar, o que seria de nós se não fossem esses momentos? É neles que a gente cresce, é neles que a gente olha para as nossas capacidades de nos desenvolver, desenvolver a nossa resiliência, a nossa empatia. Então, são momentos, porque quando a gente está de boa, digamos assim, a gente nem para, a gente só quer curtir o momento, a gente nem para muito para a nossa pra capacidade, quem sabe, de evoluir algo. E que é bem importante também a gente começar a se colocar nesse lugar de também olhar para a nossa capacidade de desenvolvimento nesses momentos também de bem-estar, para que a gente não precise recorrer somente quando está na dor, somente quando está passando por algo difícil. Para a gente normalizar, digamos assim, naturalizar isso também. E aí tem outras questões aqui que eu vou trazer, que é sobre antes, né, as pessoas, enfim, a população, a civilização, a humanidade ganhava vida, digamos assim, que de pé, correndo. E hoje a população ela ganha vida sentada. Então, o nosso corpo, duas coisas que é importante. O nosso corpo ele foi feito para se movimentar. Então, precisamos colocá-lo em movimento, até mesmo para evitarmos outras doenças, né, como o sedentarismo. E aí é importante, como nós ganhamos a vida sentados, por exemplo, eu atendo sentada, passo a maior parte do tempo sentada. E é bem importante levantar para caminhar dentro de casa, esticar o corpo. E aí a gente já entra naquela questão da diferenciação do que é atividade física e do que é exercício físico, né? Paulo, me Uhum. corrija se eu estiver errado, porque eu confundo isso. O exercício Ah, físico, eu estou aqui sentada atendendo o dia inteiro e eu levanto para dar uma caminhada pela casa, para esticar, para ir aqui na padaria, enfim, isso é um exercício físico, né? fazer um alongamento. Isso, um alongamento.
E a atividade física é algo mais elaborado, é quando você separa um momento para isso. Eu vou fazer uma caminhada, eu vou fazer uma corrida, eu estou ali para isso. Eu vou para a academia, Academia. né? Então, isso, a diferença é essa. E aí, se você tiver mais alguma coisa para acrescentar nesse ponto, Paulo, fique à vontade, viu? Porque... Não, é só isso mesmo. Ah, pronto. Essa diferenciação mesmo que é importante, porque às vezes a gente acha que a gente fala exercício físico, atividade física, unificando tudo isso. E a gente acha que é só ir na academia, é só fazer uma série de abdominais, de movimentos pesados, digamos assim. Mas um alongamento que você faz, né, todo dia, se isso for constante, né, pode inclusive te tirar do sedentarismo. Exato. Né? A gente viu um educador físico, né, falando sobre isso, que é possível você sair do sedentarismo com essa continuidade, mesmo que seja esses alongamentos, mas que seja contínuo, né, durante a semana aí. Exato. É bem importante. São as escolhas diárias que a gente faz na vida. Então, a gente vai passar para o assunto de saúde mental. Só para fechar aqui da qualidade de vida, é como se é um assunto amplo. Qualidade de vida é o quê? Só resumindo, você cuidar da sua alimentação, dos hábitos saudáveis, né, dos pensamentos, nutrir bons pensamentos, fazer boas escolhas em relação a relacionamentos, no geral mesmo, amizade, amoroso, enfim. O lazer é importante, né? Desmistificar. Qualidade do sono, né? Acho que a gente Qualidade do não... sono, exato, as escolhas diárias. Então, tudo isso é importante para também saúde mental. Então, olha só, qualidade de vida é cuidar de tudo isso para também se ter uma boa saúde mental. E aí a gente da espiritualidade, que é a conexão consigo mesmo, que está para além do que é da religião, né? Então, é a conexão que você cria consigo mesmo, é aquilo que você acredita, é algo maior. E por fim, uma outra coisa bem importante é você não sair comendo tudo que você vê pela frente, né? Que é algo bem importante, principalmente para quem ganha a vida sentado. Se você ganha a vida sentado, aí você precisa cuidar mais ainda da alimentação, para você ter energia corporal para colocar o corpo em movimento. Então, é um ciclo. Se você come bem, né, tem uma boa alimentação saudável, come mais verduras, frutas, bastante líquido, então diminui a gordura. E se você cuida disso, você tem mais energia para colocar o corpo em movimento. E, consequentemente, você vai ter uma boa qualidade de sono, porque você se alimentou bem, você colocou o corpo em movimento, e com isso seu humor vai melhorar e você vai conseguir cultivar as relações. Olha só que interessante. Então, é um ciclo, né, que você precisa alimentar. E, para além disso, cuidar da sua espiritualidade, como se conectar com algo maior, com aquilo que às vezes você está aí um pouquinho desconectado, e aí é importante cuidar de tudo isso. A gente vai falar agora de saúde mental, né, Paulo? O que é saúde mental? Qual a importância dela na nossa vida? Vamos lá. Bom, a Duda trouxe essa perspectiva aí da qualidade de vida, né, que envolveu muitas coisas aí, alimentação, né, a qualidade do sono, a atividade de lazer, relações sociais. Então, tudo isso faz parte da qualidade de vida e também faz com que a gente tenha uma melhor saúde mental, saúde emocional, né? Faz com que a gente tenha melhor qualidade dos nossos pensamentos, das nossas emoções, né? E aí envolve a questão da saúde mental. A proposta aqui é a gente fazer uma psicoeducação, né? O que é isso? É nós educarmos sobre as emoções, sobre saúde mental, sobre os pensamentos. Então, a gente falou sobre o que você deixa entrar na sua mente, né? Então, como é que está essa saúde mental? Né? Como é que estão os seus pensamentos? Será que são pensamentos que estão provocando aí, são pensamentos de ameaça, são pensamentos de perigo, de que algo ruim vai acontecer, de que algo muito ruim vai acontecer, né? Então, como é que tá esses pensamentos aí, né? E aí a gente tem essa visão de que os pensamentos, eles interferem nas nossas emoções. Então, se eu penso, né, nesse atual momento, por exemplo, se eu penso que algo de muito ruim vai acontecer e eu vou pegar essa doença, provavelmente isso vai fazer com que eu me sinta ansioso, que eu sinta com medo.
E a nossa visão aqui é trazer normalizar, né? Aquilo que a gente está sentindo agora de ansiedade, de medo, é algo até certo ponto normal, algo esperado para toda essa situação que a gente está vivendo. É um momento diferente, é um momento desconhecido, então sempre que a gente entra em contato com situações desconhecidas, é normal, é esperado que a gente sinta medo, que a gente sinta ansiedade, frustração. E aí, mais para frente, a gente vai falar, né, Duda, da diferença aí dessa ansiedade natural e patológica. Acabei me adiantando um pouco mais aqui. Sim. Mas tudo isso que a gente está falando, a gente está dando essas dicas para vocês, mas a gente queria deixar algo bem claro, que essas lives não substituem a psicoterapia. Né? É um trabalho mais de explicar o que é as emoções, a importância de todas elas, mas se você que está assistindo aí, né, sabendo que está precisando realmente cuidar mais dessa saúde mental, dessa saúde emocional, a gente coloca aqui a importância de procurar um profissional, psicólogo, psiquiatra, um profissional da saúde mental, né? E a gente procura aqui tirar esse estigma de que psicólogo, psiquiatra é médico de doido, né? Não tem isso. Psicólogo é para qualquer pessoa, psiquiatra é para qualquer pessoa. Então é importante que a gente tenha essa consciência para que a gente... Porque assim, se a gente for parar para pensar, quando a gente está sentindo uma dor de dente, a gente procura quem? A gente procura o dentista. Se a gente está sentindo uma dor, sei lá, no coração, cardiologista. E por que quando a gente está sentindo uma angústia muito grande, uma ansiedade muito forte, por que a gente não procura o psicólogo? E a gente prefere ficar com aquela dor, ficar remoendo aquilo? Por que quando a gente não procura realmente um profissional da saúde mental? Por que é tão difícil para a gente aceitar que muitas vezes a gente precisa de um psicólogo? E aí, se você... Às vezes a gente fala para alguém procurar um psicólogo, a pessoa pode até interpretar como, meu Deus, uma afronta, eu procurar psicólogo. Mas por que não? Até nós, profissionais da psicologia, até nós psicólogos, também fazemos terapia. É preciso, né? Ai de nós. Ai de nós. E uma coisa bem importante que eu quero deixar claro aqui, gente, é que o tratamento psiquiátrico e o tratamento psicológico, ele não faz efeito imediato. A psicoterapia, muitas das vezes, o efeito é com 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. E o Exatamente. medicamento, às vezes é 15 dias, às vezes é 1 mês. Então é muito importante você ter paciência, respeitar o seu tempo, o seu processo. Às vezes chega muita gente, assim, começam a fazer terapia comigo e fala assim: olha, eu vim fazer terapia porque eu fui na terapia tal e não adiantou, não adiantou nada. Aí eu já quero investigar o porquê. E eu sempre investigo o porquê. Às vezes o outro profissional, mas tudo bem, não é uma crítica que eu estou fazendo aqui, não. Às vezes o outro profissional não explica isso, não faz essa psicoeducação para o cliente de que tem um determinado tempo, para a pessoa respeitar o seu tempo, que ela não vai sair da primeira sessão ali curada. Muito pelo contrário, às vezes sai pior, tá, gente? Porque você vai começar a olhar para essas questões e a gente sabe, quando a gente começa a tratar uma ferida nossa, dói no começo, às vezes dói mais. Imagine que você ralou um joelho e tem que lavar com água e sabão e passar um medicamento, não dói? Então, quando a gente começa a terapia, o medicamento, dói muito para depois não doer mais, não doer nunca mais, talvez. Então, é bem importante respeitar esse tempo do medicamento, né? E entender que o medicamento ele não vem para fazer com que você fique viciado ali, não. O psiquiatra, eu trazendo aqui um pouquinho do trabalho dele, ele acompanha você no início, durante e o fim do tratamento, e inclusive ajuda você no desmame do medicamento. Então é bem importante respeitar tudo isso e respeitar, acima de tudo, o seu tempo, sabe? É bem importante. Eu queria trazer aqui uma visão sobre a dificuldade que a gente tem com as nossas emoções. E aí, principalmente com as nossas emoções ditas negativas, ruins. Porque é muito fácil você aceitar a sua
alegria, um momento alegre, um momento bacana. Mas aí quando vem aquele sentimento, né, aquela emoção desagradável, quando vem a raiva, quando vem, sei lá, o ciúme, a inveja, a tristeza, a gente tem muita dificuldade de aceitar essas emoções que são desagradáveis, né? E aí, qual é a primeira coisa que a gente quer fazer? Trazendo essa perspectiva, né, dessa saúde emocional, de cuidar das emoções, de você olhar para as emoções. O nosso primeiro impulso é se livrar daquilo, né? Se a gente tem um espinho no pé, a primeira coisa que a gente quer fazer é realmente tirar. Só que com as emoções a gente quer fazer o mesmo, mas a gente não pode fazer isso. Na verdade, a gente não consegue, né? Porque se a gente for trazer essa visão de controle das emoções, você não pode controlar, né, aquilo que você está sentindo. Você pode controlar a forma que você lida com aquilo, né? De repente, as suas atitudes em relação a aquelas emoções. E aí, por que é tão difícil para a gente aceitar nossas emoções desagradáveis, né? Durante todo o nosso desenvolvimento, isso é até um aspecto cultural, lá na infância, por exemplo, quando você chora, o que os pais falam? O que os pais primeiro falam para você? Ah, não chora, não precisa chorar. Para que isso? Então a gente vai crescendo e a gente vai aprendendo que eu não posso sentir determinada emoção, né? Ah, ficar triste é errado, ficar com raiva é errado. E a gente vai ao longo do tempo reprimindo essas emoções e querendo lutar contra elas. Só que aquilo que a gente resiste persiste. E persiste ainda de uma maneira mais intensa. Então, eu falei que é natural, até certo ponto, é natural a gente estar sentindo ansiedade, a gente está sentindo medo nessa situação que a gente está vivendo. E aí a gente tem que ter essa perspectiva mesmo da aceitação. Porque quanto mais eu resisto, poxa, eu não queria estar sentindo medo, eu não quero sentir medo, eu não quero sentir raiva, eu não quero sentir ansiedade. Quanto mais você luta, mais aquilo fica intenso, né? Mais aquilo fica forte e ganha proporções maiores. Então, o que você pode fazer? E aí, primeiro ponto, né, realmente trazer essa perspectiva da aceitação. E aceitar, você não precisa lutar contra, né? Mas você aceita. É desagradável? É. É ruim sentir aquele medo, sentir ansiedade. Mas você pode tratar essa emoção com carinho também. Ela quer comunicar alguma coisa. Um medo, ele quer comunicar alguma coisa. Né? Uma tristeza quer comunicar alguma coisa. Então a gente tem que estar atento para isso, né? E estar desenvolvendo aí a nossa inteligência emocional para saber lidar com essas emoções. E aí eu gosto muito de uma metáfora, que é a metáfora do convidado indesejado. Imaginem que vocês vão dar uma festa na casa de vocês, e aí vocês preparam tudo com muito carinho, e aí vocês convidam todos os seus amigos, e aí chega o dia da festa. Né? Vocês super empolgados para receber seus amigos, conversar, bater papo, comer alguma coisa, beber alguma coisa. Seus convidados começam a chegar. E aí tá tudo ótimo, você lá, os seus convidados estão gostando da festa, você tá lá conversando com eles e tudo mais. De repente, a campainha toca. E aí, quando você vai atender, você vê que é aquele seu vizinho chato. Pense aí na pessoa mais chata que você conhece. Né? Ou se você não conhece nenhuma pessoa chata, imagina como seria a pessoa mais chata. E aí, sem pedir licença, ele simplesmente entra nessa festa. E ele ele é muito rude, ele é muito arrogante, ele começa a tirar brincadeiras de mau gosto com seus amigos, começa a reclamar da comida, começa a reclamar de tudo. E você fica naquele instinto de, meu Deus, o que eu faço agora? Eu tenho que tirar ele daqui. E aí você realmente coloca ele para fora. Coloca ele para fora e volta para a festa. E aí você volta, fica tudo bem, tudo maravilhoso lá com seus amigos, né? Você continua naquela vibe legal. Só que aí a campainha toca novamente. Quem é? Novamente o seu vizinho chato. Aquele convidado indesejado. Na verdade, nem foi convidado. E aí você vai abrir a porta e antes que você possa falar alguma coisa, ele simplesmente entra. E novamente,
acontece todo aquele contexto dele ser arrogante com seus amigos, dele ser rude e tudo mais. E aí, mais uma vez, você luta contra esse convidado indesejado. Você luta contra ele. E aí você está gastando mais energia. Imagina que você coloca novamente ele para fora e dessa vez você fica na porta. Você fica na porta para que ele não venha a entrar. E aí você fica lá na porta. Enquanto você está na porta, os seus convidados, os seus amigos estão se divertindo lá na festa. A festa está acontecendo. Mas você está perdendo aquela festa. Por quê? Porque você está na porta impedindo que o convidado entre. Decide jogar tudo pro ar e decide ir para a festa. Se o convidado entrar, que entre. E aí, novamente, ele entra. Só que dessa vez, você age de uma maneira diferente. Você simplesmente deixa ele lá. E aí, com o tempo, você percebe que ele está até conversando com os seus amigos também, que eles estão interagindo, né? Isso traz realmente essa perspectiva. Muitas vezes, a nossa emoção desagradável é aquele convidado indesejado, que a gente não queria, mas que chegou até nós. É aquela angústia, aquele desânimo que você não queria estar sentindo, né? É aquela raiva que você acha inadmissível e você não queria estar sentindo. E aí, quanto mais a gente luta, conforme a gente viu na metáfora, mais aquele convidado vai persistir ali. Então, a partir do momento que você muda a sua postura e traz essa postura de tudo bem ele estar aqui, de acolher, né? Não pode ser tão ruim assim. Então, a partir do momento que você olha para as suas emoções, aquilo te traz um bem-estar maior, um bem-estar melhor, uma melhor saúde emocional. Porque as emoções, elas querem ser ouvidas, elas querem ser acolhidas, né? Todos nós, seres humanos, nós temos essa necessidade, né, de ser cuidado, de ser acolhido, de ser ouvido, inata. Caiu a conexão? Travou aí? Parou aqui para mim? Tá normal? Voltou. Agora voltou. Voltou? Uhum. Bom, todos Voltou. nós queremos ser... É uma necessidade inata da gente ser amado, ser validado. E as nossas emoções, da mesma forma, elas querem ser olhadas, elas querem ser acolhidas. Então é importante você entender o que aquela emoção está te dizendo. Por mais desagradável que seja, as nossas emoções, elas têm a perspectiva de nos proteger de algo, né? Mas é sempre importante a gente estar tendo essa noção, essa percepção disso, né? E aí qual é o grande segredo? É controlar as emoções? Não, é tirar essa perspectiva de controle das emoções, mas de saber lidar com essas emoções. Eu trocaria esse controle por regular. Então é você ter realmente essa regulação emocional. Você não pode controlar a sua ansiedade, a sua raiva, mas você pode controlar o que você faz com aquilo. Você pode controlar os seus comportamentos, as suas atitudes. Porque às vezes a gente é muito dominado pela emoção e a gente acaba agindo por impulso, sem pensar, né? A gente acaba tendo essa reação. Então tem algumas estratégias aqui para regulação emocional, para aqueles momentos que a gente sentia aquela emoção mais desagradável, mais ruim. Primeiro de tudo é identificar e nomear as emoções, né? Como eu falei, as emoções elas querem ser acolhidas. Bom, então identifica, pensa, identifica. O que você está sentindo? Bom, percebo que tem uma raiva. Eu estou com muita raiva. E aí nomeia, dá nome a essas emoções. Nós temos nomes, né? Meu nome é Paulo, a Duda tem um nome aí, dela também. As emoções também precisam ser nomeadas, né? Bom, é uma raiva, é uma tristeza, eu estou triste. E tudo bem, é você também realmente se acolher. Tudo bem estar triste. Outro ponto, para que você não seja dominado por aquela emoção, é entender que aquela emoção ela vai passar e naquele momento você pode escolher se distrair com alguma coisa, focar em outra coisa. Então, se eu entendo, bom, eu estou muito triste, mas tudo bem estar triste, essa tristeza ela vai passar, essa raiva vai passar. E para que eu não haja por impulso, de repente magoando alguém quando eu estou com raiva, procura distrair. Muda o foco da tua atenção. Enquanto o foco da atenção fica na emoção, mais aquela emoção ela vai
ampliar. Então, como você já identificou, já nomeou, bom, é isso que eu estou sentindo. Agora você parte para focar em outra coisa. Você já olhou para a emoção. Aí foca em outra coisa. Vai, sei lá, de repente ler um livro, de repente... Aí entra aquelas estratégias que a gente falou também, né? De assistir um filme, assistir uma série. Procurar focar em outra coisa. Ou simplesmente você parar e focar no que está na sua frente. O que eu estou vendo? Né? E aí começa a descrever mentalmente aquilo que você está vendo. Porque aí você vai focar a sua atenção em outra coisa. Né? Quando a gente é tomado por emoções fortes, desagradáveis, geralmente a nossa respiração ela muda, a gente fica mais ofegante, respirações mais, né, realmente mais intensas. E aí a gente pode, nesse momento também, retomar o controle da nossa respiração. A respiração controlada, que a gente fala. Né? Então, uma das estratégias é você inspirar por 3 segundos, né? A estratégia 3-3-6. Você inspira por 3 segundos, né? Aí você segura por mais 3 segundos e depois você solta por 6 segundos. Vai soltando o ar pela boca. E aí você vai fazendo todo esse processo, repete esse processo e foca a respiração, foca a atenção na respiração, né? Foca nesse processo até você se acalmar. Então, lembra, 3-3-6. Eu inspiro por 3 segundos, eu prendo por 3 segundos e eu solto o ar pela boca por 6 segundos. Existem algumas variações, né, dessas técnicas de respiração. Podem procurar também no YouTube, enfim. Bom, acho que basicamente é isso. Quer acrescentar alguma coisa, Duda? Não, tá ótimo, é isso mesmo. Eu quero só mandar um beijo pro Lucas, querido, que eu adoro ele. E muito obrigada pelos elogios. Me sinto muito contente com esse carinho. E a gente tem algumas práticas também, né, que a gente pode estar sugerindo aqui, como a yoga, massagem também, meditação. Inclusive, gente, não fazer nada. Não fazer nada. Também é benéfico, tá? É outra coisa que é bem importante. E acho que a gente já falou muito sobre, né, qualidade de vida, saúde mental. Falamos bastante, todos os pontos que eu trouxe aqui na minha colinha, tá? Eu já acho que você já compartilhou tudo. Eu quero só trazer mais uma forma uma forma aqui que eu lembrei aqui, Paulo, de bem no início, quando eu vim morar aqui, o quanto que eu não aceitava minhas emoções, né? Inclusive, olha só como que a gente é, né? Às vezes, quanto que é importante isso. Eu lembro que eu trabalhava como telemarketing, né, de uma empresa aqui em Teresina, Piauí, e eu precisava pegar ônibus para ir. E às vezes eu me perdia muito aqui, muito mesmo. Todas as vezes que eu me perdia, já fui parar em Timon. Então, assim, o meu dia acabava ali mesmo. Por quê? Eu pegava o ônibus errado, eu ficava altamente frustrada, chateada comigo mesma, e ainda me criticava, começava a falar coisas comigo mesma que não eram legais. Ah, como você é burra, não presta atenção nas coisas. E aquela crítica, né? Se cobrando por não ter prestado atenção, Famosa autocrítica. por não saber andar em Teresina, sendo que eu nem morava aqui. E aí, tipo, não levava em consideração algumas coisas. Então, não aceitava por estar daquela forma, por ter sentido. E não buscava agir de uma forma diferente. Porque a questão aqui, não tem como evitar a raiva. Não tem como você, né, evitar tudo isso. Claro que com o passar do tempo, quando isso acontecia, eu já fazia era rir. Então, é um processo. Mas isso depois de terapia e tudo. Então, olha a diferença, né? Como é importante reconhecer, nomear as emoções. Ok, eu estou nessa situação, olha como que eu deveria ter agido, né, se eu conhecesse as minhas emoções. Só que isso já é possível agora, mas muita terapia, por isso que é importante o autoconhecimento, para você saber como que você reage diante de algumas situações. Porque às vezes a forma como você reage é prejudicial. Você já está mal, já está chateado, já está ali triste. A situação te provocou
emoções que não são tão boas assim. E aí você ainda vai agir de uma forma negligente consigo mesmo, aí pronto, aí piora tudo mesmo. E aí, como que eu faço? Agora, quando eu estou diante de alguma situação assim, você precisa, ok, eu estou triste, chateado, não queria estar assim, mas não tem como mudar, beleza. O que eu posso fazer para me ajudar nessa situação? Eu posso pegar um mototáxi, eu posso, da próxima vez, perguntar qual é o ônibus que eu tenho que pegar, eu posso ver como que eu posso fazer para chegar. Então, assim, a gente precisa buscar não o controle dela, parar de sentir, porque nós somos seres humanos, tem situações que não tem como a gente impedir uma determinada emoção. A gente vai ser, é igual você sentir, pronto, para que exemplo melhor do que você ver um limão e começar a salivar? A emoção é assim, Uhum. você está diante de uma situação e aí aquela situação vai te provocar emoções, tá, ok, mas e agora? O que, que eu posso fazer para me ajudar diante dessas emoções? Não tem como eu tirar ela de mim, remover. Mas aí se você se coloca em um lugar de vitimização, de autocobrança, de por que, que isso acontece comigo? Meu Deus é ruim comigo, as coisas, tá todo mundo as coisas dão certo. E aí você acaba assim, entrando num processo de doloroso mais ainda, para o seu dia inteiro já estava ruim, piora. E aí é bem importante reconhecer, nomear e buscar se ajudar, gente. Se não conseguir, busque alguém. Quem que eu posso buscar aqui? Um psicólogo, um amigo, alguém, para que eu possa lidar melhor com essa situação. Pronto, acordei na sexta, acho que foi na sexta, ao acordar, com torcicolo, com a cabeça totalmente para cá. Já começou a vir desespero, chateação, não vou atender hoje, eu tinha live para fazer, estudo, aula online para participar, não vou poder fazer. Então, aceitar a situação e buscar aqui ajuda, porque eu não sei, não tenho a menor ideia do que fazer com isso aqui. Eu não vou ao hospital, porque do jeito que a situação como está, então, enviei mensagem para um grupo de amigos. Queridos amigos, estou com toxicólogo, o que eu faço? E aí, rapidamente, surgiu várias possibilidades. Então, eu fui lá e fiz, e realmente deu certo. E A rede de apoio, né? sim, a rede de apoio. Então, Importantíssimo. repousei, adiei as coisas que tinha para fazer, tudo bem. Claro que eu não gostei muito daquela situação, então, mas tudo bem, a gente precisa. É isso, gente, não é eliminar a forma como nós estamos, é nos ajudar. E, Paulo, eu acho que é isso. A gente pode passar para a ansiedade. Paulo, nós temos somente 1 minuto, acredita? Meu Deus, A passou muito gente rápido. encerra e volta de novo, pessoal. Pode ser que a gente tenha algumas coisas para falar ainda, né? Gente, mas está quase terminando, tá? Continue aí com força. Mais ou menos daqui uns 10 minutinhos a gente finaliza. Tá bem perto, a gente só vai falar sobre ansiedade e a gente finaliza. Vamos voltar de novo. Voltem conosco novamente. Já já eu reinicio a live, tá bom, pessoal? Uhum. Aí tu salva aí. Tá bom. Oi, Lucas. Muito feliz em te ver por aqui, viu? Vamos lá, pessoal. Dri, Isidri, Amar. Cristina, né? Um beijo, Cristina. Vamos ver aqui se o Paulo vai voltar. Eita, Paulo. Voltamos. Voltamos. Gente, a gente começa a se empolgar, né? Começa a falar, e aí Fala eu não, demais. eu não tenho como ver aqui o tempo, né? Aí, enfim, eu Não, perco. mas tá bom, tá ótimo. A gente já a gente já a gente finaliza. Falta pouco tempo. A gente só Uhum. tem ansiedade para falar, nós vamos só diferenciar o que é ansiedade natural, ansiedade patológica, ansiedade que paralisa, ansiedade que movimenta e que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui também, né, sobre a aceitação natural dela, que é algo. Tem uma frase que eu vi: naturalize a ansiedade que você sente, porque ela pode te movimentar, ela te movimenta.
né? Ela que faz com que você busque estudar para uma prova, porque você sabe que se você não estudar, talvez você não tenha um bom desempenho. Sempre lembrando, sem cobrança, gente. A cobrança, ela não ajuda em nada. Eu gosto sempre de... Eu li um livro no tempo de faculdade, eu lembrei dele agora. Olha, engraçado, para tu ver como é as coisas. Tem coisa que surge no momento. Enquanto eu estava estudando pra live, eu nem lembrei desse livro. Aí tu falando aí agora, eu lembrei. O nome do livro é Quem Disse que é Bom Ser Normal. Então ele traz uma série de transtornos, né? E ele vai fazer essa desmistificação de que todo mundo... Existe uma escala. Então todo mundo tem alguns pontos na escala de ansiedade, na escala de TDAH, na escala de... Enfim, ele vai trazendo vários transtornos. Especificamente da ansiedade, eu acredito muito nisso. A gente está vivendo uma sociedade em que é muito difícil você chegar para alguém, você perguntar, você sente ansiedade? Você é uma pessoa ansiosa? Eu acho que grande parte das pessoas respondem que sim. Então, eu acredito realmente que todos nós temos determinados pontos nessa escala de ansiedade. Claro, alguns para menos, outros para mais. E aí, quando chega muito numa extremidade, é ruim porque já pode vir essa questão do transtorno, e aí é importante a gente olhar para esses cuidados também. Exato, exatamente, é isso. E uma coisa que eu uso muito para clientes que eu atendo, né, com ansiedade, é que vamos lá, vamos conversar aqui sobre a ansiedade que você sente. Na minha concepção, tem 3 tipos de ansiedade. Tem a ansiedade que é natural, que todos nós sentimos, nós nascemos ansiosos. Tem a ansiedade, que é aquela ansiedade que paralisa, por exemplo, eu senti ansiedade antes de vir para a live, então eu tenho 2 movimentos aí. Eu posso paralisar, eu posso fugir, né? Porque eu entendo que é uma ameaça, eu entendo que é um lugar onde vão ter críticas, é um lugar onde as pessoas vão me apontar. Eu estou fazendo uma avaliação que talvez nem vai existir, mas eu já estou acreditando que aquilo vai acontecer. Então, eu estou muito ligada no futuro. Existe a ansiedade, ela te movimenta, que você não foge, que você vai lá, que você se preparou, porque eu sei um pouco do conteúdo, ou eu sei o suficiente, enfim. E existe a ansiedade que é a patológica, que é aquela que transcende, que é aquela que vai além dessas duas que eu mencionei, que é que você precisa de um cuidado, né, mais bem elaborado. Direcionado, né? Isso, pronto, é isso. Que é terapia, que eu preciso de medicamento às vezes. Então, é bem importante a gente evitar também o autodiagnóstico. Porque às vezes você está escutando aqui uma live, você faz uma leitura e você já pensa, mas eu tenho um transtorno de ansiedade. E você já fica ali. Não, às vezes você não tem um transtorno de ansiedade. Às vezes também você só está em um relacionamento ruim. Às vezes você está em uma relação de amigos que não te faz bem. Às vezes você está num trabalho que não te faz bem. Às vezes você convive com uma família que é abusiva. Então, e aí eu trago uma frase que Freud fala bastante, né? Antes de se diagnosticar com depressão, observe se você não está rodeado por idiotas, observe se o seu contexto ele não está favorecendo, né? Isso que você está sentindo. Então é bem importante. E a outra coisa que eu costumo falar, tá? Você cuidou de tudo. Você cuidou da alimentação, atividade física, exercício físico, começou a fazer yoga, começou a ler coisas boas, fez um filtro nas redes sociais. Você fez de um tudo, mas continua numa relação abusiva. Você continua num ambiente que não te faz bem. Então, é como se... É como jogar pérolas para os porcos, né? Usando esse ditado popular. Então, é além do autodiagnóstico, é importante fazer uma boa avaliação, sabe, com profissionais, para você não se autodiagnosticar, para você não sair tomando uma série de medicamentos e não sabe, às vezes você nem tem essa ansiedade patológica, né, Paulo? Exatamente. Porque, como a gente falou, né, existe a importância da ansiedade também, dessa ansiedade dita natural. Né? Então, eu sempre gosto do exemplo da prova, né, do aluno que precisa estudar para uma prova.
Então, se ele não sentir um pouquinho que seja, de ansiedade, de pensar, poxa, se eu não estudar, enfim, vou tirar nota baixa, enfim. Se ele não sentir o mínimo que seja, ele não vai se motivar para estudar, né? Então, existe essa ansiedade que, até certo ponto, ela move você para fazer realizar determinada atividade. Né? Claro, a gente sempre tem que estar atento aos excessos, porque tudo que é excesso não é legal. Né? Então, se essa ansiedade está te paralisando, está fazendo com que você não consiga realmente desenvolver o seu trabalho, as suas atividades rotineiras. Então, realmente, se estiver acontecendo isso, aí já parte para uma ansiedade mais que precisa realmente de um olhar diferenciado. Exato, Né? exato. E eu até lembrei agora de um caso que eu atendi, que ela falou assim para mim, Duda, o trabalho é um trabalho que eu amo, a minha família, tá tudo bem com a minha família, tá tudo bem com os meus, porque eu sempre faço essa avaliação no geral, tá? Bora falar aqui de espiritualidade, bora falar aqui de alimentação, vamos falar de tudo pra gente identificar juntas o que está acontecendo. Aparentemente tudo bem, mas aí, olha só, uma situação que ela vivenciou despertou um gatilho de uma ferida que foi aberta lá na vivência da infância. Imagina só. Então, é isso, né? Bem isso que você falou. É importante identificar os gatilhos, que podem ser do agora ou podem ser de um outro momento que você viveu. Então, é bem importante tudo isso que você trouxe e que a ansiedade, ela pode ser um sinal de alerta de que algo não vai bem. Se você ama o seu trabalho, mas de repente a ansiedade começou a atrapalhar e aparentemente está tudo bem ali nesse contexto, algo aí não está bem. Vamos ver de onde é esse gatilho então. O que despertou isso em você? Por que provocou isso em você a ponto de você paralisar, né? Então, E como você interpretou aquela situação, né? isso, E pronto. muito do que a gente sente, a ansiedade também, não é diferente, está relacionado com o que a gente pensa, né? E as interpretações. As coisas, o que nos afeta não é necessariamente as situações em si, mas a forma como a gente interpreta essas situações. Né? Então, no exemplo da live, eu estou ansioso aqui antes de uma live. Como é que eu interpreto a live? Bom, é uma situação de exposição, né? Vou estar me expondo ao público, por mais que eu não esteja vendo as pessoas, mas estou vendo as pessoas, né, entrarem e tudo mais. É uma situação de exposição, vou falar algo errado, eu posso errar, né? As pessoas vão me julgar. Então, se eu interpreto a live dessa forma, provavelmente as minhas reações fisiológicas, exatamente, Maria Clara, princípio da TCC, mas que eu acho super válido para explicar isso, né? Então, se eu interpreto a live como algo ameaçador, provavelmente eu vou sentir um coração acelerado, eu vou começar a suar, eu vou começar a tremer, eu vou ficar ansioso, né? E isso vai interferir na forma como eu vou falar aqui. Agora, se eu interpreto a live, vamos mudar aqui, vamos ver se é realmente a situação ou se é o pensamento. Vamos pensar que eu continuo precisando fazer uma live, mas eu penso, poxa, a live é uma boa oportunidade de transmitir conhecimento, falar aquilo que eu sei para ajudar as pessoas. Eu acho que muitas pessoas podem ser ajudadas, muitas pessoas podem ser tocadas por aquilo que a gente vai falar, né? E aí, a situação mudou? Não, a situação continua a mesma. Live, situação de live. O que mudou foi a forma como você interpretou. Então, uma das formas também, que eu acho muito bacana, no momento que você sentir esse seu humor se alterar, você começar a sentir ansiedade, procura pensar também, procura pensar sobre o pensar, né, sobre o que você está pensando. Identificar, né, avaliar esses pensamentos. Como é que está sendo esses pensamentos? É uma das estratégias também. Sim. Outra coisa que eu aprendi na graduação com o professor Camuri, ele falou assim, gente, geralmente, somente no início, mais ou menos 5 minutos ali da sua fala que você fica muito ansioso. Aí eu falei assim, tá, mas isso vai servir para palestra, outros momentos, né? Porque o seminário aqui é 3 minutos, 5 minutos a fala, então ninguém tem tempo. O tempo aqui não, é muito pouco, né? O seminário às vezes é 3 minutos de fala, assim, que
E às vezes você está ansioso, mas tudo, por isso que na faculdade é tão. Você fica, né, nem vê, nem percebe ali o que está acontecendo. E geralmente isso é verdade. Eu fico muito ansiosa nos 5 primeiros minutos, no início das lives eu fico. Então eu já começo a pensar, tá, só é 5 minutos. Enquanto isso eu vou me apresentar, vou dar as boas-vindas e vou falar do tema. Suficiente. Aí passa. Eu já me acostumei a lidar melhor com ela. E aí o Ayrton falou uma coisa aqui bem importante, né? Uma das causas mais frequentes na ansiedade é sofrer por antecedência. Vejo que isso às vezes impossibilita a pessoa ter início de alguma ação. Com certeza, é o que eu falei agora há pouco, né? Às vezes começa a vir vários pensamentos, né? De que sofrer por antecipação de algo que talvez nem vá acontecer. Olha só, eu nem sei. Aí a gente começa a trabalhar, por exemplo, tá, mas e se eu errar durante a live? Qual o problema? Quem nunca errou? Quem não erra? E se der um branco, tudo bem, eu posso dizer esqueci, não tem nenhum problema. Isso não vai definir o que eu sei ou a minha capacidade, não vai. Outra coisa que ajuda bastante, gente, é você pensar o seguinte: que durante uma live, alguma experiência que vocês forem, você pode falar como você está se sentindo. Oi, pessoal, eu estou feliz por estar aqui nessa live com vocês. Estou muito contente por ter 15 pessoas aqui, por estar vivenciando essa live com o Paulo, pela participação de vocês. No início eu fiquei um pouco nervosa, um pouco ansiosa. Eu iniciei a live e saí, porque eu precisei reiniciar, respirar, e isso aconteceu. Então, assim, você compartilhar como você se sente, cria uma proximidade também com as pessoas, no sentido de provocar empatia na outra pessoa e de você se sentir bem, porque ela sabe como você tá. Então, você não precisa falar somente que eu tô feliz. Não, você fala também as outras coisas que você sente. Isso vai facilitar. Eu costumo trazer também uma outra coisa para meus clientes, por exemplo, sai de um relacionamento, vivencia o luto, superou, digamos assim, tá tudo bem. E aí foi um relacionamento longo de 10 anos, ou de 5 anos, 4 anos. O início, os novos encontros, traz muita ansiedade, muita angústia. Compartilhe. Compartilhe com outra pessoa. Olha, eu não sei bem o que falar, mas o que você sugere? Nós podemos falar sobre o que? Compartilhar o que você está sentindo para criar aquela empatia na outra pessoa, para que aconteça algo espontâneo, sem ficar naquela autocobrança, meu Deus, eu não sei o que falar, e agora? Então, compartilhe um pouquinho ali do que você está sentindo, ou se respeite nesse início, que logo, logo você vai se sentir bem ali com a presença da outra pessoa. Lembrando que o Paulo falou agora há pouco, sempre pensar sobre o pensamento, refletir sobre o que você está pensando, né? Que às vezes pode ser um sinal de autossabotagem, né? Ah, eu vou fugir, ou então eu não vou mesmo, não consigo, eu sou péssima, que aqui já é a voz crítica, então tenham muito cuidado com tudo isso, gente. Lembrando que se você não conseguir ser o seu próprio apoio, busque um profissional que vai te ajudar nesse processo, não é mesmo? Exatamente. E esses pensamentos negativos que surgem, né? A Geo Sodri está perguntando, né? Por que temos pensamentos negativos que causam ansiedade? Geralmente esses pensamentos negativos, eles estão na superfície. Quando a gente vai investigar a fundo, eles estão relacionados com vou trazer a perspectiva, estou trazendo aqui a perspectiva da TCC, né? Estão ligados com algo mais interno, mais profundo, que são as nossas crenças. E as nossas crenças, elas vão sendo construídas ao longo do nosso desenvolvimento, ao longo da nossa vida. Uhum. Então, tem muito... por que vem esses pensamentos negativos? De repente, você foi uma pessoa muito criticada na sua infância. Ah, isso não vai dar certo, você vai errar. Então, a gente tem que ver realmente a história de vida, né? Porque... E aí, quando você se depara no hoje, né, agora, no presente, com uma situação que você acha desconfortável, é como se você recapturasse tudo aquilo que te falaram, né? Poxa, vai dar errado, não vai dar certo. E aí esses pensamentos vão causando ansiedade, porque é a forma como você interpreta. E aí o que a gente fala sempre é realmente reavaliar esses pensamentos, né? Procurar evidências desses pensamentos negativos. Será que existem provas concretas de que algo terrível vai acontecer? Porque às vezes na ansiedade existe um aumento muito grande, né? Uma catastrofização. A gente imagina que vai acontecer uma catástrofe.
E eu gosto sempre de falar isso, que travou. Bom, pessoal, eu tirei aqui o pauta. Enquanto ele não volta, vamos abrir para perguntas, né? Vamos responder até umas três perguntas, né? Então, envie aqui para nós. Vocês podem enviar aqui nessa caixinha, que tem uma interrogação aqui. E estamos chegando quase ao final, mas aguentem só mais um pouquinho. Vamos abrir aqui para perguntas. Fiquem à vontade para vocês enviarem as perguntas. Deixa eu ver aqui. Bom, gente, hoje nós falamos sobre tudo isso. Vou deixar mais umas dicas aqui de autocuidado. Bom, as dicas de autocuidado que nós trouxemos também, para além daquilo que a gente já sabe, né? A gente sempre olha como autocuidado, como sendo hidratar o cabelo, hidratar a pele, como sendo arrumar a unha, enfim, que é importante também. Mas autocuidado também Paulo não conseguiu entrar. Mas autocuidado também gente, eu até fiz uma postagem ontem, é você falar não para situações que te deixem desconfortáveis, deixam vocês desconfortáveis. É você se colocar em lugares que fazem com que Oi, você... Oi, o que aconteceu? Caiu de novo. não sei. E aí, Paulo, eu estava falando para ele sobre algumas dicas de autocuidado, né? Que é falar não, né? Que é se colocar em lugares que fazem com que vocês se sintam bem com isso. Deixa eu ver o que mais que eu trouxe de dica de autocuidado. É isso, né? Fazer terapia, fazer uma boa leitura, escutar músicas, assistir séries. Então, tudo isso é autocuidado. E, claro, é bem importante fazer uma avaliação das suas escolhas. As escolhas que você está fazendo condiz com aquilo que você quer, com aquilo que você deseja vivenciar? Porque é bem importante, às vezes quando você coloca no papel, eu quero vivenciar isso, é o meu desejo, é aquilo que eu tanto desejo. E aí quando você olha para aquilo que você está vivendo, tá assim, tem um abismo. É como se fosse uma contramão, né? Você está indo e está voltando, então é bem importante. Façam esse exercício, é ótimo, faz com que você tenha uma percepção melhor daquilo que você está vivendo. Deixa eu ver aqui as perguntas. Paulo, você quer finalizar aquilo que você estava dizendo? Eu até esqueci Eu o que nem era que lembro. tava. Não lembro. Passou. Pronto. Tem uma pergunta aqui que é a seguinte: se náuseas e enjoos têm a ver com ansiedade? E assim, depende, mas é um dos sintomas, né? Que é as borboletas no estômago, a sensação de borboletas no estômago. Mas é bem importante avaliar, para além disso, se você está tomando alguma medicação que causa esse efeito, ou se isso já é constante, quando que começou, né? Se teve algum acontecimento quando começou, porque é assim, mas sempre buscando avaliar. Às vezes foi uma situação que você vai vivenciar e você está sentindo isso. Então, avalie bastante. O que mais que você diria sobre isso, Paulo? Não, acho que é realmente ficar atento, não só só isso, né? Mas estar atento realmente como você colocou, com as circunstâncias, qual foi a situação, existe mais alguma coisa, né? Porque só náusea e enjoo, se a gente for, claro, trazendo uma perspectiva do diagnóstico, né? Não fecha o diagnóstico, né? Sim, Mas, claro, pode ser uma ansiedade por algo que você está vivenciando ali, enfim, mas sempre estar atento também a outros sintomas, outras coisas. exato, exatamente. É bem isso, avaliar no geral, né? Olhar para sua vida, olhar para como é que você tá em relação a tudo que está acontecendo no mundo hoje para você. E sempre é importante ter um questionamento que eu sempre faço: de onde vem,
né? Por que que eu tô assim? O que que tá acontecendo? A gente pergunta tanto para as pessoas, como é que você tá? Como é você? Pergunte para si, como é que eu tô? Por que eu tô sentindo isso? De onde vem? Consigo entender Exatamente. isso consigo mesmo, né? Bom, Uhum. Paulo, eu acho que é isso, né? Acho que a gente trouxe boas contribuições. As contribuições que você trouxe também foram ótimas. Não sei, pessoal, se vocês têm mais alguma, vocês tiverem mais algum questionamento, alguma dúvida, fiquem à vontade. Eu vou só explicar para vocês rapidinho aqui as duas ações que o projeto está fazendo. Nós realizamos plantão psicológico, que é um atendimento breve, focal, onde nós fazemos uma sessão voluntário até 3, tá bom? Pelo plantão psicológico. E tem também a psicoterapia pelo atendimento social, né? Que onde nós fazemos 7 sessões no total, por um valor X. Nós podemos informar isso por direct, mas bem importante aqui trazer para vocês, gente, que o projeto é destinado para um público específico. Primeiramente, que para o plantão psicológico, ele é para, no geral, independentemente de classe, independentemente do que seja. O plantão psicológico é para todos. Então, para idosos, profissionais da saúde, para você que está vivenciando uma situação conflituosa, para você que está entristecido por um bom tempo, angustiado, para você que está com medo, né, por conta da pandemia. Então, independentemente da situação, da classe financeira, de qualquer pessoa, usando essa palavra, pode vir, pode buscar o plantão psicológico. A psicoterapia, pelo atendimento social, ele é destinado principalmente para as pessoas que não possuem um valor para investir em saúde mental. Então, a gente destina mais essa psicoterapia para esse público, porque o objetivo do projeto foi realmente acolher essas pessoas que não conseguem investir na psicoterapia. Então, para essas pessoas que possuem, por exemplo, um salário mínimo ou que não têm renda, então são para estudantes e universitários. A psicoterapia. O plantão psicológico é para todos, tá bom? Independentemente de classe, de raça, de gênero, enfim. Todo mundo pode buscar o plantão psicológico, tá bom, gente? E é isso, muito obrigada por vocês terem ficado aqui conosco até agora, nesse domingo, ter escolhido, porque de certa forma live também é uma espécie de autocuidado, porque você está se informando para prevenir aí alguma situação que você possa vir a vivenciar ou até mesmo ajudar alguém. Porque aí você vê alguém passando por algo, olha, eu escutei aqueles psicólogos lá naquela live que se você fizer isso pode ajudar. Vamos tentar, não custa nada. Então é isso. Muito Queria só obrigada, deixar Paula. essa palavra de gratidão mesmo a todo mundo que ficou com a gente até agora, entre essas idas e vindas aí. Gratidão à Duda também pela parceria. Né? A gente faz parte desse projeto e é muito bom acolher quem chega até a gente. Acho que as pessoas fiquem atentas também ao Instagram do projeto, né? Muita coisa bacana lá. Enfim, fiquem à vontade aí para olhar nossas postagens, encaminhar para alguém que É isso. precisa também, isso é importante. E as lives também, né? De vez em quando tá tendo live aí no projeto. Exatamente. E um abraço a todos, né? Um beijão aí para vocês. Curtam bastante esse domingo, né? Do máximo, da melhor forma possível, que seja possível para vocês. E um beijão e até a próxima. Até mais. Tchau, gente. Bom almoço. Beijo, tchau, tchau.